Com grande gratidão em nossos corações, nós estamos aqui no canal e Família, continuando o estudo da Palavra de Deus através da Escola Sabatina. Hoje é 9 de janeiro, terça-feira, e vamos estudar o tema Um Salmo de Desespero. Temos sido muito abençoados com esses assuntos do Salmo, acredito que você também. Sua experiência conosco aqui é muito gratificante, é muito proveitosa. Antes de começar o estudo, vamos pedir a presença de Deus e do Espírito Santo conosco. Oremos. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, o Santo Espírito, se apodera de nós, da nossa mente, nos conduz nesse estudo de maneira que tenhamos a compreensão necessária, extrair aí os ensinamentos que o Senhor tem para nós e nos dá o poder também de vivê-lo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje, Um Salmo de Desespero, é a continuação de um tema que nós estamos estudando ao longo dessa semana. Os salmos têm sido estudados nessa semana 2 de um ponto de vista da oração. São considerados como orações, especialmente em tempos de dificuldade, em tempos em que as coisas não vão tão bem para nós. E no estudo de hoje, nós tivemos aqui a primeira impressão que o autor nos trouxe, dizendo que os salmos nos incentivam a orar de maneira livre, né? Nós temos, através dos salmos, a experiência de derramar nossos sentimentos em oração a Deus. Outro ponto importante dessa introdução do nosso estudo é que os salmos condicionam nossos sentimentos para os padrões divinos. Eles aceitam a realidade dos fatos, do que nós sentimos, mas eles direcionam para o que Deus quer de nós, como Deus quer que nós passemos por esses momentos de dificuldades. Assim, ele vai trabalhar esse tema a partir da pergunta número 3, que diz assim: leia o Salmo 22, e é importante essa leitura desse salmo, e faz o seguinte questionamento: o que podemos aprender com esse salmo sobre confiar em Deus em meio a grande sofrimento? Como nós já dissemos, é importante a leitura completa desse salmo, mas para deixar aqui uma sugestão de resposta na nossa classe, nós destacamos os versículos 4 e 5 que nós vamos ler agora. O Alexandre vai ler para a gente. Vamos à leitura. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti chamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Então, a partir dessa leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta que, assim como os salmistas, nós podemos confiar em Deus apesar dos nossos problemas. Então, aqui no estudo dessa terça-feira, como nós já falamos, os Salmos ele vai nos ajudar também a nos expressar, né? Como a lição colocou aqui, nos expressar livremente. Ou seja, vai nos ajudar a colocar para fora aquilo que estamos sentindo, vai nos ajudar nas nossas orações. E o primeiro comentário da lição aqui vai falar no texto que está em Mateus 27, 46, que é a oração de Cristo. Quando ele está na cruz, ele profere as famosas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Então, em momento de profundo desespero, o nosso próprio Jesus Cristo fez uso dos salmos para expressar ali a sua profunda angústia naquele momento. E esse é o ponto-chave do nosso estudo de hoje, né? A utilização dos salmos como uma ferramenta de ajuda para expressar os nossos sentimentos, especialmente nos momentos de desespero, de angústia, como foi o caso do nosso mestre ali. Jesus fez uso dos salmos. E na sequência, nós vamos entender, através do nosso estudo, e o autor vai deixar isso bem claro, que os salmos eles vão nos orientar com esses sentimentos. Eles vão, né, como nós vimos na introdução, supervisionar essa experiência que nós estamos vivenciando. Assim, o exemplo do salmista trazido aqui está no versículo 22 do Salmo 22, em que, mesmo em situação difícil, de desespero, como nós estamos estudando hoje,
ele reafirma sua confiança em Deus. Essa é a forma como os salmos direcionam essa nossa experiência de desespero, de angústia. O autor vai dizer que o salmista ainda expressou sua fé em Deus e declarou que, independentemente da sua situação, ele ainda o louvaria. Que essa possa ser a nossa experiência também. O outro ponto que é destacado nesse estudo é que orar com base nos salmos nos levam à compreensão e pela fé nós nos apoderamos disso para além da nossa situação atual. De repente você e eu, nós podemos estar passando por momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, mas nós, pela fé, orando livremente de acordo com a vontade de Deus, podemos ver o tempo da restauração, o tempo em que o Senhor nos ajudará a superar nossas dificuldades. Assim como o salmista, pela fé, eles conseguiu ver, além da situação em que eles se encontravam, nós também podemos usar dessa ferramenta espiritual, os salmos, para enxergar além da nossa situação atual. Um outro ponto destacado é que orar com base nos salmos nos leva a novos horizontes espirituais. Nós saímos da realidade, não é bem saímos, mas nós enxergamos além da realidade que nós estamos vendo para outras realidades espirituais. E isso nos ajuda muito a compreender o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos. Um outro ponto que é enfatizado na lição é que orar de acordo com os salmos nos levam a deixar sobre Deus os nossos fardos, as nossas dores, as nossas angústias e confiar de que Ele suprirá nossas necessidades. Assim nós chegamos ao final desse estudo de terça-feira. É uma lição muito importante para nós através dos salmos, né? Como nós vimos, os salmos ele podem nos ajudar a expressar aquilo que nós estamos sentindo. E também ele vai nos conduzir de como podemos passar por esses momentos de dificuldades. A lição destacou aqui essa mudança, né, que nós podemos observar no Salmo 22, do lamento, do desespero, para o louvor, para a confiança em Deus. Que assim nós possamos reagir diante das dificuldades na nossa vida.